que é o assunto de agora do Tarobá Esporte. O Moraes já está ali esperando o Luciano Neves para fazer as projeções para a partida de amanhã. Amanhã tem Brasil e Uruguai, então vamos agora encontrar o Edson Moraes de novo. Já falou do Futebol Clube Cascavel, mas agora uma outra amarelinha, não é, Moraes? Seleção brasileira. Mas deixa eu te perguntar. O Brasil ficou devendo contra a Venezuela, fez um bom primeiro tempo, teve o golaço de falta do Rafinha, mas enfim, depois permitiu o empate e perdeu a chance de voltar da Venezuela com resultado positivo, já que o Vinícius Júnior perdeu um pênalti. O Brasil está devendo, já não é de agora, o Brasil está devendo desde o começo da competição, desde o começo dessa disputa, né, das eliminatórias sul-americanas. Então, devendo em vários aspectos, em vários setores, né? O Brasil não tem uma zaga como já teve, o Brasil não tem um meio de campo como já teve, e o Brasil tem até atacantes, até eu diria que num conjunto melhores do que o que já teve, mas esse processo de desorganização de setores, esse processo de falta de compactação de setores e esse fato essa falta de criatividade no meio de campo da seleção brasileira termina prejudicando tudo. Você vai querer que o atacante arrebente com o jogo sem ter uma bola bem recebida, em condições de fazer uma jogada de gol? Não há poder criativo no meio de campo da seleção brasileira. Eu vi lances da seleção, teve mais posse de bola. Posse de bola não é gol. Não traduz em gol. Gol é gol. O negócio é você pode ter 80% de posse de bola, o seu adversário com 20% e ele fazer 1-0. Porque tem mais eficiência, porque tem mais objetividade, porque tem mais, digamos que, afinidade com essa situação de fazer gols. Eu vi um Vinícius Júnior, eu gosto do Vinícius Júnior, um atacante, o Brasil não tem melhor do que o Vinícius Júnior no cenário como atacante. Agora, está devendo a seleção brasileira? Está devendo a seleção brasileira. Cobrou pênalti mal cobrado e pior ainda foi o rebote, que tocou totalmente para fora e tal. Né? O gol do Rafinha de falta foi interessante, puxa vida, hoje um gol de falta é motivo de destaque, vai para a escalada do jornal, né? Então, gol de falta do Brasil. O segundo tempo da Venezuela, a Venezuela teve chance, inclusive, de vencer o Brasil. Exatamente, muito bem. Então, só esse tipo de análise que se faz já é extremamente, no mínimo, suspeito, para você dizer assim, você colocar qualquer ficha do Brasil. O Brasil era o temor de todas as equipes, independentemente de ser aqui ou fora do Brasil. Hoje o Brasil é a quarta força da América Latina, América do Sul, a quarta força. Uruguai e Argentina não necessariamente nessa ordem, e Colômbia, muito bem, tranquilamente, e também não necessariamente nessa ordem. Eu gosto muito da seleção da Colômbia, uma seleção muito forte, muito consistente, muito perigosa, né? E o Brasil vem na quarta posição, só fica atrás do Peru, de Chile, né? Até da própria Venezuela, que está jogando um belo futebol. A Venezuela está jogando um futebol como nunca jogou, tá? E o Brasil está jogando também um futebol como nunca jogou, né? Ô, Moraes, deixa eu aproveitar o assunto seleção brasileira. O Brasil vai jogar então contra o Uruguai amanhã, 9h45 da noite, está em Salvador. Essas são imagens dos treinos que foram realizados lá no estádio do Vitória, do Barradão. Detalhe é o seguinte, a seleção brasileira vai ter mudanças para enfrentar o Uruguai. O Wanderson tomou o segundo cartão amarelo no jogo da semana passada contra a Venezuela, fica fora. Com isso, o Dorival Júnior já chamou o lateral Dodô, da Fiorentina, para compor o grupo. E ele teve que fazer o corte, então, também do lateral esquerdo, Guilherme Arana, que vinha sendo o titular na seleção brasileira. Arana, lesionado, está fora. Ele convocou o Alex Telles, do Botafogo. Então, a tendência para o jogo de amanhã, Moraes, é que o Brasil tenha uma escalação do time titular bem parecida com a que enfrentou a Venezuela na quinta-feira. Então, provável time titular do Dorival Júnior deve ter Ederson, Danilo, voltando para a lateral direito com a saída do Wanderson, que vinha atuando como titular, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Abner. No meio, o Dorival Júnior sinalizou um retorno do André no lugar do Bruno Guimarães, formando esse meio com Gerson e com Rafinha, que é um atacante pelo lado direito, mas que foi escalado pelo Dorival como meia. E o trio de ataque segue o mesmo, Savinho, Vinícius Júnior e Igor Jesus. Então, possível time titular para enfrentar o Uruguai. Inclusive, na coletiva de ontem, o Marquinhos, você falou da zaga, o Marquinhos, que é um dos jogadores mais experientes dessa seleção brasileira, ele tenta convocar de novo a torcida para que tenha esse apoio diante do Uruguai amanhã, e vamos ouvir também o Abner, desse momento dele, se firmando como titular na lateral esquerda da seleção brasileira.
Eu acho que é um pedido assim, não abandona a seleção brasileira, né? Não deixa de lado a seleção brasileira, não. Eu acho que é a minha terceira ciclo, né? O meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza, assim, 100%, que todos, né, que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade, né? E assim, a gente vive o nosso momento assim, aqui como se fosse o último, né, da nossa vida, como se fosse uma oportunidade única, né? Eu, particularmente falando, cada vez que eu venho aqui, eu venho com muito orgulho, fico muito feliz, né? Vestir a camisa da seleção brasileira é um momento, é um privilégio, né, para todos que estão aqui. É um momento de muita alegria, de muita felicidade, né? Vejo minha família, vejo os meus filhos, né, todos felizes, todos orgulhosos pelo papai estar aqui, né? Então, eu acho que às vezes o resultado não vem, é difícil, né, com momentos de oscilação, alguns momentos melhores, outros momentos piores, mas a gente veste essa camisa com muita dignidade, né? E eu acho que, por mais que muita coisa influencie para que perca a esperança na seleção brasileira, a gente pede para que todos não percam, que a gente vai continuar trabalhando, batalhando, né? A gente vê que tem muita gente, né, que torce mesmo, que está acompanhando a seleção brasileira. A gente vê lá na porta do nosso hotel a criançada, né, com muito orgulho de ver os jogadores ali, né? Então não percam nunca essa paixão pela seleção brasileira, que isso é o Brasil, isso é o brasileiro, e nós aqui na seleção brasileira a gente fica, né, muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui. Eu acho que é um privilégio, né, estar podendo jogar com grandes jogadores. Eu acho que o Vinícius é um deles, se não for o dele, se não for o melhor do mundo hoje. Eu acho que meu papel ali é dar o suporte, fazer com que o jogo do Vinícius fique mais confortável, talvez uma movimentação para liberar espaço para que ele tenha esse 1 contra 1 que é muito forte. Eu acho que é isso que me pedem mais ali na minha posição. Jogar com o Vinícius fica mais fácil porque ele atrai muito a marcação de outros jogadores, e acho que é um potencial muito grande. Eu acho que eu tenho encontrado esse meio termo de fazer o movimento, às vezes espetar e liberar um espaço, e acho que esse entrosamento está saindo bem naturalmente. Tá aí palavras do Abner, ele falando justamente porque ele atua como lateral esquerdo, então ele tem essa proximidade com o Vinícius Júnior. Hoje, como você disse, talvez seja o melhor jogador brasileiro em atividade do momento. Mas, Moraes, Brasil e Uruguai amanhã, Arena Fonte Nova em Salvador, é um jogo importante para as duas seleções. Você falou que o Brasil é a quarta força do futebol sul-americano, concordo. Mas detalhe, se o Brasil ganhar do Uruguai, ele pode fechar 2024 na vice-liderança das eliminatórias. Agora, se perder em casa, ele pode ser ultrapassado por Paraguai e por Equador e terminar lá no 6º lugar. Para finalizar contigo o assunto seleção brasileira, palpite para esse jogaço, esse clássico do futebol sul-americano. Pois é complicado dar um palpite diante dessa, digamos, da realidade da seleção brasileira. Você disse bem, pode ser que seja o vice, né, líder das eliminatórias, e pode ficar lá numa 6ª posição. 6ª posição. Uma 6ª posição. Quer dizer, é uma campanha ruim. A seleção brasileira está fazendo uma campanha ruim, não, péssima. Pode melhorar? Pode melhorar. Eu acredito pouco na melhora. Isso é automático. Até porque nós temos uma carência de qualidade na seleção brasileira. E se você não tem qualidade em qualquer coisa que você faça na vida, né, se você for um mecânico, se não for um mecânico de qualidade, vai consertar mal o carro. Automaticamente é isso. Então, pintor, carpinteiro, é tudo. A vida é assim. Falta qualidade. A mentalidade do futebol brasileiro tem que mudar. O Brasil tem que pensar naquilo que já foi, da forma como foi. Ah, não, evoluiu para onde? Avançou para onde? Entendeu? Então, se pensar em meio de campo, eu falo sobre a questão do meio de campo, meu Deus do céu, nós temos uma carência de meio-campistas, de jogadores de habilidade, de artistas da bola, e já faz muito tempo. Isso eu estou falando, nós questão do meio de campo. O Neymar é um atacante, está bem fora. Estão falando que o Neymar vem para o Santos, eu queria saber se vem para jogar. Ou se vem para o quadro diretivo, né? Porque não está jogando. Então, mas você tem essa carência no meio de campo, e você não vê esse questionamento dentro das comissões técnicas e dentro da própria crônica brasileira em relação a isso. Esse é o problema do Brasil. Zaga também, mesma coisa, questão do lateral, jogar com 3 zagueiros, não sei o quê. Inventa uma série de questões táticas, entendeu? E em detrimento das questões técnicas. Então, o palpite, eu acho que o Brasil pode ser que vença
mas não tem mostrado qualidade para isso, para vencer ninguém. Vamos aproveitar o Moraes aqui. Samanta, vamos entrar na conversa aqui também? Vou entrar aqui na conversa porque é o seguinte, a gente pediu participação, Moraes, e o pessoal mandou. É o caso do Rafael, que disse que está acompanhando o Tarobá Esporte direto do trabalho, só que ó, no fone de ouvido, porque gosta dos seus comentários. Uau! E ele te perguntou o seguinte, é possível sonhar com o acesso do Cascavel ano que vem? Puxa, Rafael, né? É, Rafael. Ô, Rafa, um abraço para você, obrigado pelo carinho, né? Olha, Rafa, eu também não estou otimista, não estou otimista mesmo. Quero ver o começo do Campeonato Paranaense. E eu sou assim, não é questão, não é prepotência, não é uma prepotência nesse aspecto, mas eu gosto de ver um jogo de uma equipe para ver jogadores dessa equipe. E aí eu posso dar um palpite legal, né? Porque, puxa vida, falar de bola é bom e eu vivo futebol de muito tempo e a gente fica tendo essa percepção em relação a isso. Por enquanto, eu estou ainda na expectativa, igual a você, Rafa, mas depois do primeiro jogo eu já te conto. Então, Todos nós, né, Moraes? Todos nós, todos nós. É verdade? É isso aí. já estamos aqui na expectativa para o primeiro jogo, que está logo ali, né? Porque Tá pertinho, tá pertinho. Vai ter o torneio Paraná de Verão antes. O Cascavel joga contra Cianorte, Londrina e Maringá. E depois aguarda a tabela do Campeonato Paranaense para saber quem vai ser o primeiro adversário lá na primeira rodada em janeiro. Moraizão, obrigado, viu, irmãozinho? Obrigado você. Moraes, muito obrigada. Uma Volte honra sempre. Estamos aqui.